Bom, meus amigos, finalmente eu vou conseguir falar sobre a contratação do atacante Pedrinho, oficializada na quinta-feira, dia 11, que trouxe uma discussão muito grande a respeito do comportamento do atleta, né, do crime que ele cometeu, violência contra a mulher, né, é, mas que, judicialmente falando, é, ele está livre, porque afinal de contas a outra parte envolvida, a namorada dele, a influenciadora Amanda Nunes, retirou a queixa e o processo está em vias de ser extinto. Diante deste cenário, o Pedrinho ele trouxe ao Santos a segurança jurídica para confirmar a contratação. Então, legalmente ele está ok, moralmente a história é outra. De que forma isso pode respingar na imagem da instituição é que é um problema e tem gerado por isso muitas discussões. Eu falo sobre isso a partir de agora, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Exatec Informática, Cicobi Unimais Metropolitana e Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu vou me utilizar aqui da nota do Diário do Peixe, que é mais completa, inclusive que a nota oficial do Santos, que tratou em brancas nuvens, ou obviamente não tratou, do caso envolvendo aí o Pedrinho e a namorada dele. O Diário do Peixe diz, nesta quinta-feira, o Santos oficializou a contratação do atacante Pedrinho, de 24 anos, que atuou pelo América Mineiro na última temporada e pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia. Ele chega ao Peixe por empréstimo até o final de 2024. Natural de São Paulo, Pedro Gabriel Pereira Lopes foi revelado pelo Atlético Paranaense e tem experiência em clubes como Oeste, Red Bull, Bragantino, Lokomotiv Moscou, São Paulo e América. Pedrinho teve um episódio polêmico durante a passagem pelo São Paulo, sendo acusado de agressão pela ex-namorada em abril de 2022, resultando na demissão do jogador. Ele moveu um processo contra o clube, alegando danos à sua imagem, mas o juiz decidiu favoravelmente ao São Paulo. O advogado Daniel Bialski, ex-diretor jurídico do Corinthians, acompanhou o caso, informando que o Ministério Público solicitou o arquivamento da acusação de agressão. Aguardando homologação fora dos gramados, Pedrinho e a namorada reataram o relacionamento, evidenciando uma reviravolta em sua vida pessoal. Bom, eu espero que isso realmente seja verdade, que evidencia uma reviravolta na vida pessoal dele, porque o prejuízo que está sendo causado à imagem do Santos, institucionalmente falando, é considerável. O Santos está abrindo as portas para um jogador acusado de violência contra a mulher, né? Há uma ala da torcida importante, não só de mulheres, mas também de homens, que é absolutamente contrária à contratação do Pedrinho, e há uma outra ala que, na verdade, existem três alas. Uma que é totalmente contrária à vinda do Pedrinho, uma que é totalmente a favor, e aí usando argumentos do tipo, isso eles têm que resolver entre eles, ou até fazendo troça, tirando sarro, brincadeiras de mau gosto, né? Que agora ele vai agredir os adversários também, coisas do gênero, né? De baixíssimo nível intelectual e de caráter, esse tipo de comentário. E há uma terceira corrente, digamos assim, que é mais ponderada, que tem consciência do dano institucional que a presença do Pedrinho pode causar, principalmente se ele transgredir, mais uma vez, se houver um outro caso envolvendo ele, a namorada dele ou alguma outra moça. Isso tem que constar no contrato dele como demissão sumária, caso ocorra, né? Mas esta terceira corrente entende que todo ser humano tem virtudes e defeitos. Todo ser humano comete falhas. Todo ser humano tem direito a uma segunda chance e, por isso, tolera a contratação do Pedrinho. Eu me encaixaria nesta terceira corrente. Se fosse perguntado, você contrataria o Pedrinho? Não, de forma alguma. Não contrataria o Pedrinho, até porque, tecnicamente, se você só olhar para os cortes da internet, os skills do YouTube, você diz, olha, tem gols, tem boas jogadas, aparentemente é um bom jogador. Mas aos 24 anos até agora não decolou. Porém, no São Paulo ele ia ter uma grande chance, essa chance foi interrompida por ele mesmo. A Série B é um campeonato de um nível menor e talvez o fato do Santos estar se
prejudicando até certa forma, repito, institucionalmente, dará ao Pedrinho a obrigação dele ser o mais profissional possível, o mais empenhado entre todos os atletas para mostrar serviço e comprovar que o risco que o Santos está correndo com a contratação dele terá valido a pena no aspecto esportivo e só no aspecto esportivo, porque ele precisa virar o jogo também no aspecto moral, o aspecto moral de um universo que é diferente do dele, das pessoas que têm outros valores. Porque dentro do mundo do futebol, esse tipo de comportamento, aliás, não só no mundo do futebol, mas em alguns outros, esse tipo de comportamento é o comportamento de violência, de desdém contra a mulher, ele é tolerado, né? Tanto é que há jogadores do elenco do Santos atual que se permitiram fotografar e se permitiram ir a um aniversário do Robinho, né? Eu pergunto para quem está muito bravo com a história do Pedrinho agora, se quando o Neymar voltar ao Santos em 2025, e aparentemente isso vai acontecer, se as pessoas vão ficar contra o Neymar ou o Santos pelo fato dele ter mandado dinheiro e um advogado para defender o Daniel Alves. Ou será que a nossa indignação ela é seletiva, né? Então não adianta radicalizar o discurso, não adianta achar que temos que, eu vou usar um termo que eu não gosto, que eu acho meio idiota, mas enfim, que a gente tem que passar pano para o Pedrinho e dizer que está tudo bem, que está tudo resolvido, ele resolveu com a namorada dele, está tudo certo. Não está tudo certo, né? Moralmente falando, mas também a gente não pode adotar um discurso de que o Pedrinho merece a guilhotina, porque ele é o pior ser humano que já pisou na face da Terra. Há outros seres humanos que pisaram na face da Terra e que fizeram coisa muito pior, inclusive dentro do Santos, e que estão aí até agora, ou voltaram, e as pessoas esquecem o que essas pessoas outras fizeram e não deixam de torcer para o Santos e não deixam de acompanhar o Santos por conta disso. Por isso que eu falo que a nossa visão humanista da vida ela não pode ser seletiva. A gente não pode achar que o Pedrinho não tem direito a uma nova oportunidade na vida, mas a gente ao mesmo tempo acha, a gente e as pessoas de uma forma geral que tem esse tipo de pensamento, acha que o Pedrinho não tem direito, mas o cidadão que cometeu um crime de monta mais grave, um homicídio, um sequestro, ele merece ter uma chance de ser ressocializado. Ah, mas o Pedrinho não cumpriu a pena dele. Bom, não dá para cumprir porque o processo foi extinto. Então não tem nem como ele cumprir a pena. Mas se ele cumprisse a pena, as pessoas aceitariam ele de volta no Santos? Então é um tipo de assunto que não dá para ser discutido com o fígado, não dá para ser discutido com ódio, pode ser discutido com indignação, mas que tem que ser pautado pela coerência. Você não pode ser a favor da vida, você não pode ser a favor de bons exemplos, em alguns casos, em outros não. Vale para os dois lados, aliás, né? Enfim. E para fechar esse meu vídeo, que eu imagino que talvez não esteja agradando nem a gregos nem a troianos, a minha sugestão humilde é que o clube trabalhe bem o jogador no aspecto técnico e tente usar a figura dele e da moça, junto com a advogada do Pedrinho e o presidente do Santos, na entrevista coletiva de apresentação, que já seja montado, inclusive, já seja montada uma campanha para que o Santos seja uma referência, institucionalmente falando, nas campanhas que defendam a mulher, de combate à violência contra a mulher. Com o Pedrinho, talvez virando uma figura que mostre que é possível o homem mudar de comportamento, deixar de achar que a mulher pertence a ele e que ele pode resolver tudo na base da porrada. Não é assim. Nem contra a mulher, nem contra a criança, nem contra idoso, nem contra quem é deficiente, nem contra pessoas de etnias diferentes, de orientações sexuais diferentes. Não pode ser assim. Não é na base da violência que a gente resolve as coisas.
mas é na base das campanhas e de tirar de onde menos se espera uma boa iniciativa para evitar que aconteça com alguma mulher aquilo que não aconteceu com a Amanda. Porque nós poderíamos em algum momento estar falando de uma moça que terminou como aquela outra que dizem que o goleiro lá deu para os cachorros comerem. Que é abominável, né? Abominável. A Amanda, pelo menos, escapou disso. Podia ser muito pior, como acontece a cada minuto com dezenas de mulheres em todo o Brasil e em todo o mundo. Então, se uma campanha de um jogador de futebol contratado por um clube importante, como o Santos, se uma campanha bem feita conscientizar um homem ignorante de que ele tem que tratar a mulher com respeito, com dignidade, com educação, sem violência, se uma campanha feita pelo Santos e com a presença de um homem acusado de agressão e de uma mulher vítima desta agressão, se essa campanha for bem feita, se ela for bem feita, se ela salvar a vida de alguma outra mulher, graças a essa conscientização, o estresse terá valido a pena, né? É isso que eu espero. Eu não faço campanha de perseguição contra ninguém. No Santos já passaram figuras que eu simplesmente detestava por pensamentos dos mais diversos, né? dos mais diversos aspectos morais de comportamento, mas passaram pelo Santos, né? A vida se encarregou de dar a eles uma continuidade correta, porque eles aprenderam, ou aqueles que não aprenderam, a vida cobrou um preço caro. Então, Pedrinho, a vida vai te cobrar um preço caro se você não virar um homem de verdade a partir de agora. O Santos está se expondo por você. Seja digno de fazer justiça, de fazer jus a esta confiança que parte da torcida do Santos está depositando em você e que a direção do clube está depositando em você. Você não tem o menor direito de eventualmente cometer o mesmo ato que você, segundo consta nos prints, inclusive, cometeu anteriormente. Tecnicamente, o Pedrinho é um ponto de interrogação. Há quem diga até que ele pode ser titular do time do Fábio Carille, mas essa é uma outra história. E só um recado para a gente encerrar. Uma amiga minha, que tem até um podcast, que fala sobre as questões relacionadas à mulher, eu debatendo com ela, minha amiga Carolina Ferreira, Metanoicas é o nome do podcast dela, ela falou assim, o grande problema de você dar visibilidade para um agressor, a mulher, é ele ser endeusado, é ele ser venerado pelo torcedor. O grande erro do torcedor é endeusar e venerar jogador de futebol. A bem da verdade, venerar, endeusar jogador de futebol e político é de uma ingenuidade tremenda. Salvo raríssimas exceções, você ter político e jogador de futebol no mais alto pedestal é uma grande bobagem. Não faça isso. Não vale a pena. Tá certo? Porque você vai se arrepender em uma hora ou outra. Então trate o Pedrinho como um jogador profissional, cobre-o como ele deve ser cobrado profissionalmente e fora do campo, atenção sempre para que a imagem do clube que está abalada, na visão de muitas pessoas, ela não seja detonada porque foi contratado um jogador com este histórico do Pedrinho. Então a vida segue, as pessoas merecem uma segunda chance, mas elas precisam saber aproveitar a segunda chance. Que desta confusão toda, deste problema todo, nasça, quem sabe, uma oportunidade de fazer o bem para outras mulheres que sofrem tanto com este cenário que conhecemos, infelizmente, no Brasil e no mundo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a argumentação. Não quero aqui que todos concordem com o que eu disse, mas eu peço educação, peço entendimento e peço reflexão. Um tema como esse não pode ser tratado de qualquer forma. Tem que ser tratado com a serenidade e com a firmeza que são necessárias. Tá bom, minha gente? É isso. Fico aqui à disposição de ouvir
e de ler as vossas manifestações. Espero que tenham entendido também o meu ponto de vista. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.